Seja muito bem-vindo ao Big Picture Podcast. A cada mês, um novo tema. Nós estamos no meio da série a respeito de cura e libertação. Esse é o nosso segundo episódio e eu espero que você fique até o final conosco, não perca nada. E quando a gente fala de cura e libertação, a gente falou no primeiro episódio sobre sermos pessoas criadas para a liberdade, mas a gente também tem que entender um pouco sobre a questão das heranças espirituais. A gente vai falar sobre isso hoje. Herança espiritual. Como é que eu posso mapear a minha herança espiritual? Hoje tem tanto mapeamento genético por aí, é um mapeamento de uma herança física. Mas a gente precisa mapear tanto a herança emocional, de mentalidade, quanto a herança espiritual. E quando a gente fala de heranças espirituais, herança nada mais é do que algo assim, que você recebe de forma gratuita por causa da fidelidade de alguém. Alguém foi fiel, por exemplo, com dinheiro, e ele multiplicou aquele dinheiro, ele deixou uma herança para você, um patrimônio para você. Da mesma forma, no mundo espiritual, alguém foi fiel com algo que Deus entregou, e ele está deixando então uma herança espiritual para você. Você já ouviu aí, por exemplo, sobre Finéias, né, que foi o cara que foi fiel com o zelo de Deus e Deus fez uma aliança de paz com ele, com a descendência dele. Paulo menciona, por exemplo, a história da avó Lóide e da mãe Eunice, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. No versículo 5 ele fala: eu recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Está falando aqui de uma herança de fidelidade que tinha nessa família, na família de Timóteo. Então a herança espiritual, ela existe, tanto boa quanto ruim. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 a 19. Olha o que a Bíblia diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Então ele está falando aqui que nós, muitos de nós, diferente de Timóteo, que herdou uma história de fé, de fidelidade, nós herdamos aí muitas vezes uma maneira vazia de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos antepassados. Então você tem tanto uma herança espiritual abençoada, quanto uma herança espiritual amaldiçoada. E quando você olha para isso, Deuteronômio 11, 26 a 28 diz como que nós construímos heranças espirituais. Bênçãos e maldições. Diz assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceis. Bom, quando você olha para isso, obedecer ou não obedecer mandamentos, você precisa lembrar da fala de Jesus, né? Lá em Mateus 22, 36 a 40. Jesus falou: existem dois mandamentos essenciais no reino de Deus. Ame a Deus acima de tudo, com todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua força. Ame a Deus acima de tudo. Esse é o primeiro mandamento. Ame o próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento. E a Bíblia está dizendo: obedeça aos mandamentos do Senhor. Então eu tenho que obedecer esses dois mandamentos. Se eu quero viver uma vida abundante, eu preciso obedecer mandamentos. Se eu não quero uma vida abundante, eu só quero ter vida, eu não vou viver uma vida de obediência aos mandamentos. Mas, por outro lado, você tem que pensar: o que significa amar a Deus acima de tudo? O que significa amar o próximo como a ti mesmo? Porque isso aqui é muito bonito. Quando você ouve assim: ame a Deus acima de tudo, com todo o teu entendimento, toda a tua força. Muito bom isso daqui, mas o que é isso? Amar a Deus acima de tudo. Bom, os dois mandamentos que Jesus cita nada mais são do que um resumo dos 10 mandamentos. Então, o que significa amar a Deus acima de tudo? 4 coisas, anota aí. O que é amar a Deus acima de tudo? Primeira coisa, significa: não terás falsos deuses diante de ti. Então, você não vai adorar falsos deuses, tá? Adoração de falsos deuses tem a ver com ocultismo, invocação de falsos deuses. Sejam entidades, espíritos, energias, forças, coisas que estão ocultas, que são invocadas, que não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Então, primeira coisa: se eu amo Deus,
o Deus único e verdadeiro, eu não tenho nenhum outro falso Deus. Segunda coisa, você não vai fazer ídolos para você, nem vai se prostrar diante deles e nem vai servi-los. Então Deus é contra a idolatria, seja a idolatria de pessoas, de entidades, de dinheiro, de poder, de sexo, de fama, qualquer coisa que ocupe o lugar que deveria ser somente de Deus. Então eu não vou ter falso Deus, eu não vou ter ídolos na minha vida. O que mais significa amar a Deus acima de tudo? Que eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Só que muitas vezes a gente não sabe o que é tomar o nome de Deus em vão. Eu vou te explicar o que é não tomar o nome de Deus em vão. Você lembra daquele texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, não tomou o nome de Deus em vão. Isso quer dizer que esse povo aqui, de 2 Crônicas 7,14, estava tomando o nome de Deus sobre eles. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que tem o meu nome sobre eles, o que esse povo tinha que fazer? Se humilhar, orar, se arrepender, confessar os teus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e eu vou sarar a tua terra. Então eles estavam tomando o nome de Deus sobre eles, mas o que Deus vinha depois de falar, se você toma o meu nome, ele está dizendo, arrependa, porque você está tomando o meu nome em vão, porque o meu nome está sobre você, mas a tua prática não condiz com o nome que está sobre você. Eu tenho que ter uma ortodoxia, uma doutrina, uma fé. Qual é a minha fé? A fé correta, a minha ortodoxia. Mas eu tenho que ter uma ortopraxia, uma prática correta. E aqui eles tinham uma fé correta, mas não tinha a prática correta. A Bíblia menciona isso, por exemplo, em Provérbios 30, versículo 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Olha o que diz o versículo 9. Para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor. Ou que empobrecendo não venha furtar e tomar o teu nome em vão. Então o que é tomar o nome de Deus em vão? Se você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, as pessoas dizem então que você é um cristão. Então você tomou o nome de Cristo sobre você. Porém, eu posso ter o nome de Cristo sobre mim, mas a minha prática não condiz com Cristo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso significa que eu não amo a Deus acima de tudo. Isso significa que eu estou vivendo uma vida religiosa, uma vida legalista, uma vida dupla, que não está baseada em realmente ter o nome de Deus sobre mim e eu honrar o nome que está sobre mim. Então, eu não posso ter falsos deuses, eu não deveria ter ido, eu não deveria ser hipócrita e tomar o nome de Deus em vão e não praticar aquilo que Deus me chamou a praticar, e eu não deveria quebrar o sábado, o Shabá, o sábado do Senhor, o descanso, que na verdade nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, né? O sábado, o dia, guardar um dia da semana, pode te dar um descanso físico, mas ele não traz paz para o teu espírito e não traz paz para a tua alma. Somente Jesus pode trazer a paz que excede todo entendimento. Mas quando a gente fala de guardar o Shabá, guardar o sábado era o dia então que eles retiravam, não para trabalhar, não para produzir financeiramente, não para fazer algo para si mesmo, mas para fazer algo para Deus. Eu faço agora então um dia onde eu olho para trás e me alegro com os últimos 6 dias, com tudo que Deus fez. E no 7º dia, o que eu faço? Eu celebro na presença do Senhor. Hoje, né, como cristão aqui no Brasil, o teu sábado é o teu domingo, é o dia que você vai para a igreja, é o dia que você serve na casa do Senhor, é o dia que você passa um dia com a tua família, é um dia que você então não vai atrás do dinheiro, mas você simplesmente crê que Deus trouxe porção dobrada em algum dia da tua semana para que você possa separar esse dia somente para Deus. Então, como é que eu sei que eu amo a Deus acima de tudo? Se eu guardo essas 4 coisas. Acho que agora traz mais linguagem para você. Como é que eu sei que eu amo o próximo como a mim mesmo? Bom, o amor ao próximo precisa começar dentro da tua casa. Então a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados e tudo vai bem. Então honra teu pai e tua mãe. Por que honra teu pai e tua mãe? Porque aqui tem uma proteção ao legado, tem uma proteção à herança. Quando eu não honro as gerações passadas, eu não honro aquilo que eu estou herdando deles. Então isso aqui protege o legado, tá bom? E a Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe que é crente, honra teu pai e tua mãe que é bom. A Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque foi Deus que te deu ele. E Deus não erra. Deus escolheu a família que você ia nascer. Primeira coisa. Então eu honro os meus pais porque foi Deus que me deu. Segunda coisa, eu honro os meus pais porque eles são bons pais. Ah, mas os meus não são bons. Então quebra o ciclo. Porque se você não honra os teus pais porque eles são bons pais, bom, então você deveria honrá-los para que a próxima geração aprenda com você como te honrar. Porque se você desonra os teus pais, não espera que os teus filhos venham te honrar.
Essa é a verdade. Os nossos filhos aprendem conosco como nos honrar ou nos desonrar. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, nesse processo todo, eu deveria honrar os meus pais, porque foi Deus que me deu. Mas eles não são bons pais, então eu deveria honrar para quebrar o ciclo, para que os meus filhos aprendam comigo como seria ser, então, um bom pai e um bom filho. E então eu estou quebrando o ciclo da próxima geração. Faz sentido? A outra coisa que a gente tem aqui é que, além de honrar, a Bíblia fala que você não vai matar, não matarás. Não matarás é o direito à vida, é a proteção da vida. Então, enquanto honrar pai e mãe é a proteção do legado, não matar é a proteção à vida. Né? E quando a gente olha para isso, você vai ver o quanto que isso aqui abre portas. Por exemplo, Caim matou Abel, lá em Gênesis 4, versículos 6 a 12. E aqui liberou uma perseguição sobre Caim, né? E libera aqui, então, aberturas aqui. Davi também matou, né, o marido de Batseba. Então você começa a ver aqui morte entrando, espíritos malignos entrando, muita coisa entrando na vida das pessoas. Você tem também não adulterarás. Não adulterarás é uma proteção ao matrimônio, ao casamento. A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Não, não é. Isso é uma mentira, é o que o inimigo quer que você acredite. Deus te colocou em uma aliança com o teu marido ou com a tua esposa. Então, o que a Bíblia está dizendo, não adulterarás, tem a ver com pureza sexual, tem a ver com a proteção ao casamento, para que você possa ter, então, não abrir portas aqui para um espírito de prostituição, para você não andar em perversão, tá? Para você não andar com um espírito imundo na tua vida. A outra coisa que a Bíblia vai dizer é não furtarás. Aqui já não é direito de vida nem de legado. Não furtar é você respeitar a propriedade do outro. Você não tem o direito de pegar o que é do outro, você não pode furtar. Então, aqui a Bíblia já está defendendo o direito de propriedade. Isso aqui vai também contra a tua ganância, vai contra o enriquecimento rápido. Isso aqui é para você não dar margens para que Mamon venha controlar a tua vida. Então, são mandamentos protetivos de Deus. Então, amar o próximo. Começa em casa, proteção legado. Depois, protege todo mundo, porque todo mundo tem o direito à vida. Depois, protege os casamentos, os matrimônios, não adultere. Depois, proteja o patrimônio das pessoas, não furte, direito de propriedade. Você continua, então, com outro mandamento que é não darás falso testemunho. Tem a ver com a proteção da verdade, tem a ver com a proteção da honra. Você vai ver aqui, então, muitos espíritos entrando na vida das pessoas, espíritos mentirosos, espíritos enganadores, manipulação, espírito de adivinhação, que combate a verdade. Nós adoramos um Deus único e verdadeiro. Você precisa conhecer o Deus único e verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Não existe várias verdades. Não existe espaço para relativismo. A verdade é uma pessoa e é única, é Jesus. Então, ele está protegendo aqui a verdade, a honra. E ele também diz: não cobiçarás. Então, Eva cobiçou o fruto, lá em Gênesis 3:6. Davi cobiçou a esposa de Urias, Batseba. Judas cobiçou as 30 moedas e vendeu Jesus. Então, a cobiça, ele fala, não cobiçar, tem a ver com a proteção da justiça. O que é seu, o que é do outro, é do outro. Honre isso. Se você ama o próximo, você não gostaria de ter alguém cobiçando aquilo que é teu, a tua esposa, os teus bens, os teus filhos, os teus servos. Isso aqui se aplica a tudo na nossa vida. Então, se eu amo a Deus acima de tudo, eu não tenho falsos deuses, ídolos, eu não tomo o nome de Deus em vão, eu não sou hipócrita, e eu não ando em autossuficiência, eu dependo de Deus. Se eu amo o próximo, eu protejo então o legado, eu honro os meus pais, eu protejo a vida, não matarás, eu protejo o casamento, não adulterarás, eu protejo a propriedade, não furtarás, eu protejo a verdade, não dê falso testemunho, cuidado com a tua língua, eu protejo a justiça, não cobice. Agora, a Bíblia vai ser clara em dizer que se eu andar em obediência, eu libero bênção. E se eu ando em desobediência, eu libero maldição. E tem gente que pensa, mas esse negócio de maldição não existe mais. Bom, não é o que a Bíblia diz. Olha lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 3. Diz assim, ó: mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Está falando de Apocalipse 22. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Presta atenção.
Apocalipse está dizendo, ali nunca mais haverá maldição. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então está dizendo, ali não vai mais haver maldição. Isso quer dizer, então, que até chegar ali, nós vamos ter que lidar com obediência e desobediência. Vamos ter que lidar com bênção e maldição. O que isso tem a ver com a tua salvação? Nada. A salvação é pela fé, mediante a graça de Deus, é a fé em Cristo Jesus. Mas isso tem a ver com, não com vida, isso tem a ver com vida em abundância. São duas coisas bem diferentes. Então, como que a gente pode mapear a nossa herança? Bom, Êxodo 20, versículo 5. Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que nós deveríamos fazer? Como Neemias, capítulo 9, versículo 2. Eu deveria olhar para os meus pecados e eu deveria olhar para as iniquidades dos meus pais. Então, quando você pega aqui os 10 mandamentos, você tem aqui uma ferramenta poderosa para você fazer um check-up na tua vida, um check-up na vida da tua família. É só você olhar, por exemplo, teus pais são cristãos? Não, não são. Tá bom. Por onde eles passaram? Quem que eles adoraram? Quais entidades? Quais deuses? Quais espíritos? Ou ele era um ateu, adorava só a si mesmo, teu racionalismo? Né? O que ele adorou? Que não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Anota aí. O que teu pai adorou? Teu avô adorou? Tua mãe? Coloca lá. Ah, eles passaram por aqui, por ali, por aqui. Ah, tá bom. Eu preciso me desligar espiritualmente disso, se eu quero colher vida abundante. Ao mesmo tempo, eu estou aqui olhando os outros mandamentos. Então tá bom. E ídolos? A gente idolatrou alguma coisa ou alguém? Idolatramos. Então tá bom, coloca aqui o nome. Aí você olha de novo. A minha família era cheia de crente, mas era um crente de verdade ou era um crente que tomava o nome de Deus sobre ele, mas a vida era uma vida dupla, religiosa e hipócrita? Preciso me arrepender disso. A mesma coisa, eu sou o autossuficiente, o workaholic, ou eu confio em Deus, na provisão, na proteção de Deus? Eu estou fazendo um mapeamento. Vamos lá, porque se eu amo a Deus, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Foi Jesus que falou isso. Aqueles que me amam obedecem meus mandamentos. E aqueles que me amam, você falou, eu os abençoo por 1000 gerações. Aqueles que me obedecem. Então a gente tem aqui um ponto muito claro para você poder mapear qual é a herança que a tua família deixou. É uma herança de adultérios, de abusos, de derramamento de sangue. Não matarás, derramamento de sangue de pessoas, derramamento de sangue de animais, que uma coisa é você matar um animal para se alimentar, outra coisa é gente que mata animal por maldade, outra coisa é você estar tendo relação sexual dentro do casamento, dentro da aliança, outra coisa é uma vida de prostituição, de adultério, outra coisa é uma vida de perversões sexuais, imoralidades sexuais. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13, versículo 4, que nós deveríamos então proteger o nosso leito deve ser puro e sem mácula. Tem crente que acha que só porque ele é crente o leito dele é limpo, e não é verdade. Por quê? Porque Deus julgará os adúlteros, isso quer dizer que ele não tem outra mulher, é outro homem, e os imorais. Então eu posso não adulterar e ter imoralidade no meu leito, se eu não cuidar da pureza do meu leito. Você está entendendo? Então você tem que usar isso aqui para fazer um check-up na tua vida, seja da tua família ou na tua. Depois que eu faço check-up, né, que eu estou aqui mapeando a minha herança, não, eu tenho uma herança bendita, minha família andou em obediência, minha família tem... Você vai olhar hoje, você vai fazer, cara, meus bisavós tinham família saudável, meus avós tinham família saudável, meu pai tinha família saudável. Você está herdando algo aqui que é família segundo o reino de Deus, princípios bíblicos da família, famílias saudáveis. Não, minha família era toda disfuncional, porque nunca obedeceram os mandamentos de Deus, está entendendo? Tem que ficar atento com isso. Quando eu faço isso, passo os pratos. O que eu faço agora, depois que eu descubro isso? Bom, na cura e libertação, tem 4 passos que toda vez a gente vai ter que fazer. O que a Bíblia nos ensina a fazer? Primeira coisa, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. A gente precisa de arrependimento. E eu não preciso me arrepender por causa dos homens, eu preciso me arrepender porque o pecado me afasta de Deus. Então eu preciso buscar arrependimento, quebrantamento diante de Deus. Depois que eu me arrependo, eu preciso confessar. Só que se eu confesso para Deus, eu alcanço perdão. A Bíblia fala que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas se eu quero ser curado, a Bíblia diz, confesse uns aos outros para serem curados. Então eu confesso para Deus para ser perdoado, mas eu confesso para os homens para eu ser curado. Mas eu não preciso de cura. Precisa, porque a Bíblia diz em Provérbios 8:36 que aquele que peca
fere a própria alma, violenta a tua própria alma. Então, toda vez que nós cometemos um pecado, nós mesmos nos ferimos. Quando alguém peca contra nós e contra Deus, nós também somos feridos. Então, todos aqui precisam de cura, de restauração. Então, você se arrepende, você confessa, você pede perdão, você libera perdão. Não tem como ter restauração sem perdão. Então, você recebe o sangue de Jesus como pagamento da dívida e libera aquela pessoa para você também ser livre. E depois disso, você renuncia. Então, você estava lá no ocultismo, você renuncia todo pacto, toda aliança, tudo aquilo que você se envolveu. Eu renuncio a tudo isso e eu sou somente de Jesus. Eu só pertenço a Cristo. Eu só tenho um Deus único e verdadeiro. Eu tinha ídolos. A Bíblia fala sobre os livros de bruxaria que os homens traziam diante dos apóstolos e queimava tudo. Por quê? Porque eles queriam se desvincular das trevas. Eles queriam abrir mão dessas coisas. Para quê? Para se vincular somente a Deus. E é nesse processo que não dá para você viver desigrejado, não dá para você viver sozinho, não dá para você viver sem o corpo, porque não tem como você se autocurar. Para você ser curado, você precisa do corpo de Cristo, que é um irmão confessando para outro irmão e liberando e sendo curado, e Deus acessando e trazendo então restauração, redenção na nossa vida. Então, arrependimento, confissão, pedido de perdão ou liberação de perdão e, por último, renúncia. Eu me desligo espiritualmente e me ligo somente a Cristo. Eu me desligo dessas heranças malditas, da desobediência familiar, das iniquidades dos meus pais, como Neemias 9:2, eu confesso os meus pecados e confesso as iniquidades dos meus pais. Quando eu faço isso, eu me desligo espiritualmente dessas coisas, dessas heranças malditas, e me ligo somente àquilo que é a herança bendita e a minha herança em Cristo, para que eu esteja livre para avançar com tudo aquilo que Deus está me confiando. Então, essa é importante você fazer um mapeamento da tua história, da tua família, porque tem gente que acha que a sua história começou no dia que você nasceu, e não é verdade. A sua história não começou no dia que você nasceu. Porque se Deus diz que Deus visita a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração, você está falando de terceira e quarta geração, você está falando de você, uma geração, teu pai, duas gerações, teu avô, terceira geração, teu bisavô, quarta geração, teu tataravô, aquilo que teu tataravô, o teu bisavô, o teu avô fez e você não era ainda nem vivo. Isso tem impacto na tua vida espiritual hoje. Ah, mas você tem Jesus, foi tudo levado na cruz, está tudo resolvido. Meu irmão, não foi Adão que fez isso com você, foi a tua família. Aquilo que o primeiro Adão fez, o último Adão resolveu. Você não estava lá no Éden e você herdou a natureza pecaminosa. Você não estava lá no Calvário e herdou a graça. Funciona para os dois lados. Da mesma forma, você também tem que entender que, por meio da desobediência, você herda coisas ruins que nós herdamos de Adão, a natureza pecaminosa, mas tem coisas que não foi de Adão, foi teu avô que começou a invocar aquelas coisas, foi teu pai que derramou sangue, foi a tua mãe que adulterou, foi você com o teu pecado, não foi Adão. Aquilo que nós fizemos, aí aquele conselho daquela jovem para Naamã, se fosse algo tão difícil, até entenderia a tua resistência. Mas é só se jogar no rio, é só se lavar. O difícil Jesus já fez. Ele foi para a cruz para que você tivesse o sangue dele disponível. E por meio da vitória dele, agora você pode se arrepender, confessar, pedir perdão, renunciar, aplicou o sangue de Jesus, você está livre. É tão difícil assim? Não é tão difícil assim. Difícil é para a cruz. E existe esse convite do Senhor, que nada venha nos prender e nos impedir de viver o nosso destino em Cristo. Eu quero orar por você, para que você permita isso aí entrar, faz um check-up na tua vida, e aquilo lá que você precisa arrepender, confessar, leva lá para o teu líder, teu pastor, pede ajuda para alguém mais maduro na fé, fala, olha, quebra isso aqui comigo, ora comigo, eu vasculhei minha família aqui, ó, aplica aqui, ó, arrependimento, estou arrependido, eu quero confessar as iniquidades dos meus pais e confessar os pecados que eu cometi. Talvez você pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? Foi meu pai que pecou, ué. Êxodo 20, versículo 5, lei da herança espiritual. Mas e Ezequiel 18, que fala que aquele que pecar morrerá? Eu não tenho nada a ver, tá? Mas Ezequiel 18 está falando da lei da responsabilidade. Uma coisa é aquele que pecar morre. Então a sentença do pecado é a morte. Então quem sofreu a consequência direta do pecado foi aquele que pecou. Porém, a iniquidade
gera aqui uma porta para que espíritos possam atuar na tua vida, gera aqui uma vã maneira de viver que por tradição você recebeu da tua família. Então tem a questão da herança espiritual, que a iniquidade abre porta para espíritos entrar na tua vida. Você tem também a questão da tradição familiar, que é uma questão de uma herança. A tradição familiar é uma herança almática, está no campo do pensamento, das emoções e sentimentos. E você tem o DNA, que é a herança física, espírito, alma e corpo. É o que está em 1 Tessalonicenses 5:23. E quando a gente faz esse check-up e aplica a vitória de Jesus, nós começamos a experimentar, então, um avanço do reino de Deus na nossa vida em várias áreas diferentes. Então, quando a gente fala aqui dos 10 mandamentos, está falando de várias áreas da tua vida. Está falando do teu casamento, está falando da tua família, do teu casamento, da tua área sexual, está falando da tua área financeira, está falando da tua língua, está falando das tuas cobiças, está falando de várias coisas que envolvem a nossa vida. E Deus quer entrar em cada uma delas. O problema é nós queremos ser vulneráveis. Você lembra aquele homem da mão ressequida, da mão atrofiada? A Bíblia fala que Jesus estava na sinagoga e tinha um homem com a mão atrofiada. Ele está no canto da sinagoga. Jesus fala com ele, vem aqui para o meio. Fica todo mundo morrendo de medo do que Jesus vai fazer. Porque o pensamento é o seguinte, Jesus traz aquele homem para o meio e fica todo mundo morrendo de medo do que vai acontecer. E aí a questão toda é a seguinte, Jesus ele olha para aquilo ali e fica indignado, porque Jesus fala, o que se pode fazer no sábado? A gente pode curar? E ninguém respondia, porque eles estavam com medo do que Jesus ia fazer. Será que o próximo a ser exposto sou eu? O que vai acontecer aqui? E Jesus vira para aquele homem e fala, deixa eu ver a tua mão. Jesus não falou, cadê a mão atrofiada? Mostra aí para todo mundo. Não, ele falou, me permita ver a tua mão, porque você tem a opção de mostrar mão boa e fingir que está tudo bem, e você pode mostrar a mão atrofiada e deixar Jesus tocar. Minha pergunta para você é, quais são as áreas da tua vida que estão atrofiadas, que precisa de um toque de Jesus? Quais são as áreas da tua vida que estão atrofiadas, que você precisa que Jesus entre e venha trazer redenção? Se você não for vulnerável, Jesus não vai fazer nada, porque Jesus não expõe ninguém. Quem gosta de expor as pessoas é Satanás. Jesus gosta de trazer redenção. E eu oro para que você alcance redenção no Senhor, em cada área da tua vida, e que Deus possa cada vez mais trazer vida e vida em abundância sobre você. E eu espero te encontrar aqui, em cada um dos nossos episódios. A gente já está no nosso segundo episódio, daqui a pouco nós vamos entrar no nosso terceiro episódio, e eu tenho certeza que vai te impactar muito, e você não pode ficar de fora. Eu te espero aqui.